meu Pai, te apresento a irmã Cristina, Senhor. Ela vem trazer, Senhor, o melhor da tarde, a tua palavra poderosa, a tua palavra fiel, a tua palavra que salva, que cura e que liberta, que nos dá força, que nos dá coragem, Senhor, que nos deixa, nos levanta e nos coloca de pé para enfrentar todas as dificuldades, porque está escrito na tua palavra que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, usa a tua serva, Senhor, usa a boca dela nesta tarde, ó grande Deus. Ó Espírito do Senhor Jesus Cristo, que não seja a irmã Cristina a falar, seja o Espírito do Deus vivo a falar aos corações e às mentes a mensagem que é do Cristo Jesus, o Salvador do mundo. Senhor, recebe nesta tarde a palavra santa do Senhor. Usa a tua serva, ó grande Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ele é Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez estou aqui, pronto para te servir, livre para te adorar. Vou dar o melhor de mim. Então, que a cada dia eu e você possamos dar o nosso melhor para o Senhor, né? Porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E eu quero deixar aqui, aleluia, Jesus, em Gênesis 19, glória a Deus, e o 24 até o 26. Aleluia, glória a Deus. Que tem por título a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo descer do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor fala, né? Daquelas duas cidades que foram destruídas. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, nós estamos destruídos por dentro, né? Mas há uma saída para a gente. Mas aqui, antes de Deus ele vir com essa destruição nessa terra, ele começou falando, né? E como Deus também nas nossas vidas, ele fala. Antes que aconteça algo na minha e na sua vida, o Senhor, ele fala. Nos últimos cultos, nos nossos cultos presentes, Deus vinha falando, né, que do trono da glória a visão era diferente. Então, da mesma forma, quando Deus ele olhou para aquela terra, ele viu toda aquela destruição, aquele pecado subindo as suas narinas. Então, não estava se agradando o Senhor daquele pecado daquele povo. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus, por sua infinita misericórdia, gente, ele vem falando aos nossos corações. Todos os dias o Senhor, ele fala, né? Glória a Jesus. Aqui, aleluia, Jesus. Antes de Jesus vir com essa destruição, ele primeiro foi lá em Gênesis 13. Aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 13, glória a Jesus. Do 10 que diz assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou a sua tenda até Sodoma. Quando Ló ele chegou naquela cidade, ainda era uma cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes. Então o tempo foi passando, o povo foi morando naquele lugar e tudo foi aumentando. A iniquidade, o pecado, a prostituição, o engano, né, a mentira. E Deus foi vendo aquilo e foi entristecendo o seu coração. E certa vez,
vem o Senhor, vem 3 anjos, aleluias, glória a Deus. E Deus antes vem mais uma vez, aleluias. Lá em Hebreus 13, que diz assim, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus. 13:2, Hebreus 13:2, que diz assim: não vos esqueçais da hospedagem, porque por ela alguns não saberão hospedar anjos. Só que, quando esses anjos chegaram até Abraão, primeiro eles chegaram até Abraão. Chegaram 3 homens bonitos, né? E Abraão chegou e se prostrou. Desceu com o rosto no pó com aqueles 3 homens. E ofereceu ali comida, ofereceu hospedagem na sua casa, para que depois eles partissem em viagem. Abraão, ele não sabia que ali era o anjo, e muito menos o Senhor. E eles fez a comida, eles comeram, e depois partiu os 2 anjos para a cidade de Sodoma. E ficou o Senhor para conversar com Ló. O Senhor dizia assim: será, eu tenho que falar com Abraão? Mas por que o Senhor queria dar satisfação a Abraão, se ele era o Senhor? Mas sabe por quê? Porque o Senhor havia feito uma promessa a Abraão. Disse que ele seria o pai das nações, o pai de multidões. Então Deus, ele foi conversar com Abraão e começou a falar com Abraão naquele lugar. Aleluias, glória a Deus. Mostrando a ele como é importante, irmão. Em Gênesis 18, aleluias, glória a Deus. Santo de Israel, glória a Jesus. Gênesis 18:2, glória a Jesus, que diz assim: levantou os seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele, e vendo a porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se até a terra. Aleluia, Jesus. Então foi daí onde começou, né? Ele chegou em forma humana. Glória a Jesus. E começou a conversar com Abraão e começou a falar o que ia fazer com a cidade de Sodoma. Então Abraão, por sua infinita misericórdia, Abraão começou continuando falando com o Senhor. Aleluia. Em Gênesis 18:23, que diz: aproximou-se Abraão, dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirá também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro delas? Aleluia, Jesus. E no verso seguinte o Senhor responde a Abraão: pouparei, Abraão, a cidade pelos 50, porque Deus, ele não tem prazer na minha e na sua morte, e sim, ele tem prazer na minha e na sua vida, com salvação. Então é por isso que Deus, ele tem tardado em chamar a sua igreja. Sabe por quê? Por amor aos nossos parentes que ainda não o aceitaram como único e suficiente Salvador. Por quê? Por isso que o Senhor tem tardado, porque ele diz que vai vir o grande dia, né, do arrebatamento. O arrebatamento é real, vai acontecer o arrebatamento. Então Deus, ele por sua infinita misericórdia, ele dá tempo para mim e para você. Para quê? Para que eu e você venha se preparar, para que eu e você venha estar como o Senhor quer. Continuando aqui: longe de ti que faça tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz da terra? Aleluia, glória a Deus. Esse juiz é o mesmo que vê do trono da glória de maneira diferente. Esse juiz, ele está sentado em meu e em seu favor. Para quê? Para nos defender, para cuidar de mim e de você. E ele sabe que eu e você, quem é o justo e quem não é o justo. Então não se preocupe, sabe por quê? Porque Deus, ele cuida dos seus. Como ele cuidou daqueles
único justo que tinha naquela cidade. Deus, ele também cuida de nós. O 26 diz assim: então disse o Senhor: se eu, em Sodoma, achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, eu acharei ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura achares ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Porventura se achares ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se irei o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retornou o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. Aleluia, glória a Deus. O que é que o Senhor quer falar comigo e contigo nessa tarde? Por amor de nós, como a irmã Marta falou na quinta-feira passada, pela nossa intercessão, pela intercessão do justo, o Senhor ainda tem tido misericórdia dessa terra. Por quê? Porque Ele é justo. Ele não quer que tudo venha ao fim sem que o propósito dele tenha se concluído. Então, o Senhor, nas nossas vidas, Ele trabalha com propósito. Então, se Ele levantou a mim e a você como intercessor, como justo, então que eu e você a cada dia venhamos dar o nosso melhor. Que eu e você a cada dia venha estar pedindo ao Senhor para estar na brecha, pedindo por aqueles que ainda não quiseram ter esse encontro com esse Deus tão lindo, tão maravilhoso. Porque só Ele é digno, irmão, de toda a honra e de toda a glória. Sem Deus, irmão, nós não somos nada. Sem Ele, toda a terra já teria sido consumida. Então, Jesus, Ele veio ao mundo, sabe para quê? Para que eu e você, hoje, tivéssemos o direito, a oportunidade de estar aqui proclamando o Evangelho para todos aqueles que ainda não tiveram esse encontro. Então, eu e você somos responsáveis por vidas que ainda não foram alcançadas. E lá em Deuteronômio 23, 17, diz assim: aleluia, glória a Deus: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Os sodomitas, eu estava vendo o significado, são o quê? Homossexuais. Então, naquela cidade havia muitas pessoas se prostituindo, com engano, com muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Então, por isso veio a ira do Senhor sobre aquela cidade. Então, se hoje a ira do Senhor tem se levantado contra toda a nação, sabe por quê? Porque Deus, Ele vinha falando: eu estou no trono e a visão é diferente. Deus, por muitas vezes, Ele falou. E eu creio que não só foi na nossa igreja, foi em outras também. E falava também sobre o quê? Sobre o perdão. Então, que eu e você não podemos estar dentro da casa do Senhor com o coração pedrificado. Não podemos servir ao Senhor com o coração duro, com mágoa dentro do nosso coração. Então, antes de tudo isso acontecer, o Senhor vinha falando: perdoe. Perdoe o seu irmão, aquele que lhe magoou, aquele que lhe entristeceu. Porque quando o Senhor, Ele manda, Ele sabe por que está mandando. E eu e você sabe que Ele está falando comigo e com você.
Certa vez o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, e ele disse: irmã, eu tenho algo para falar com a senhora, não é muito bom não. Eu digo: fale. Ele disse: eu sonhei que a senhora pediria perdão à irmã Elisângela, que é a irmã Lili. Aí eu disse: não, mas eu não tenho nada com a irmã Lili. Eu me dou muito bem. Só que quando a pessoa estava falando comigo, Deus bradava no meu coração. Sabe quem era? O meu esposo. E Deus bradava que era com ele, que eu que tinha que pedir perdão para ele. Então Deus falava, ainda usou a pessoa dizendo assim: mas não se preocupe, porque Deus vai criar uma situação. E o Senhor, me ajuda a perdoar. Não é fácil. Não é fácil você pedir o perdão de coração. Mas quando Deus manda, Ele vai lhe capacitar. Ele vai trabalhar dentro de você. E você vai chegar na pessoa e vai pedir o perdão. E aconteceu que no tempo certo, Deus ele criou uma situação. E eu conversei com meu esposo, tivemos aquela conversa, como diz, né? Colocamos tudo em pratos limpos. E nós conversamos e eu comecei a falar a ele tudo que me incomodava nele. E ele falou tudo que incomodava em mim nele. Irmão, e eu me senti tão bem. Eu me senti muito bem. E ali eu pedi perdão. Eu disse: olha, eu quero lhe pedir perdão, porque eu não sabia. Porque muitas das vezes, irmão, principalmente quando nós somos casadas, acontecem fatos no nosso lar e não sabemos que magoamos. E a pessoa fica calada. Mas isso fica no coração. Mas Deus precisou usar alguém para falar comigo. Então Deus, nos dias de hoje, Ele não vai descer da forma que desceu para Abraão para falar comigo e com você. Ele vai usar o servo dele para falar aos nossos corações. Então cabe eu e você estar com o coração aberto para ouvir e receber. E não só isso, botar em prática o que Deus está mandando eu e você fazer. Porque é muito bom a gente só ouvir, né? Porque a palavra do Senhor, irmão, ser cristão é o quê? Não é simplesmente botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja. Você pode estar no culto a semana toda, mas se você não for diferente, não vai lhe adiantar de nada. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, Ele faz morada dentro de nós. E Ele começa a fazer mudança na nossa vida. E aquelas pessoas que nos viam outra hora, bêbado, quem tem o vício, com outros costumes, então vai ver a mudança, vai ver a diferença na minha e na sua vida. Essa é a maneira das pessoas ver que você verdadeiramente aceitou Jesus em Cristo, em espírito e em verdade. Porque aceitar Jesus não é você dizer que é cristão. Aceitar Jesus é as pessoas ver a mudança na sua vida. É muito bom a gente dizer que nós somos crentes. Eu sou evangélico. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas continua nas mesmas práticas. Você acha que Deus não vinha falando há muitos anos com aquele povo, com aquela cidade? E o que é que eles fizeram? Nada. Não quiseram mudança. É tanto que quando os anjos chegaram, aleluia, glória a Deus, na casa de Ló, toda aquela cidade, homens, crianças, jovem e idoso, eles chegaram até a casa de Ló. Para quê? Para querer aqueles homens. Por quê? Porque eles eram bonitos. E Ló, ele saiu em defesa daqueles homens. Até então, Ló não sabia que eles também eram anjos. Quando aqueles anjos chegaram na casa de Ló, Ló se prostrou, fez a mesma coisa que Abraão. Por quê? Porque Abraão o ensinou a respeitar. Como é importante, irmão, nós acolher as pessoas na nossa casa. É muito bom a gente receber na nossa casa um conhecido. Eu conheço, eu vou receber de todo o coração, com aquela felicidade, dar o nosso melhor. E quando passa um estranho que você não conhece, bate na sua porta e você não atende. Você não vai ver o que aquela pessoa quer. Muitas das vezes Deus usa essas pessoas para nos testar, para ver se verdadeiramente nós somos aquilo que nós falamos. Você já imaginou se Ló não tivesse recebido aqueles homens que por outrora eram anjos do Senhor, enviado para quê? Em defesa da vida de Ló e de outros que tivessem justo naquela cidade.
Então, quando ele chegou e falou para Ló o que ia acontecer com aquela cidade, Ló disse: não, mas tem os meus futuros genros. E ele fez com que aqueles homens, aqueles jovens, perdessem a visão, de modo que demorou a procurando a porta. Não encontraram a porta. Aleluia, glória a Deus. Então Ló, ele saiu ao encontro dos seus futuros genros, dando o recado a qual que ia acontecer naquela cidade. E sabe o que aconteceu? Eles não deram ouvido. Acharam que Ló estava ficando doido, estava com brincadeira e que nada disso iria acontecer. Não deu ouvido à voz do Senhor. Porque o Senhor, ele nos usa para transmitir a palavra dele nos seus corações. E eles não foram. Então aqueles anjos, ao amanhecer o dia, acordou Ló e pediu que ele saísse. Olha, Ló, saia, porque eu vou destruir essa cidade. Mas quando é que eu vou destruir? Depois que Ló estivesse bem longe, com as suas 2 filhas e a sua esposa. Aleluia, glória a Deus. E eles indicaram, aleluia, Jesus, glória a Deus, a terra para que Ló fosse. E Ló, ele não quis ir. Ele disse: não, aquela ali está melhor. Ou seja, muitas das vezes Deus fala o meu e o seu coração. E nós queremos desobedecer porque diz: não, ali está melhor. Eu quero ir para esse lado, porque nesse lado tem um rio, eu posso muito bem pegar água, tomar banho, e desse outro não tem, vai ser mais distante para mim pegar água. Mas eu digo uma coisa a você: quando o Senhor mandar você ir para um lugar, você vá. Não desobedeça a voz do Senhor. Mas mesmo assim, os anjos conversaram com ele e disseram: não, vá para a cidade de Zoar, é onde você quer ir, vá, que lá o Senhor vai lhe livrar. E depois que eles já estavam longe, a sua esposa teve curiosidade de olhar para trás, para ver o que estava acontecendo, para ver que explosão era aquela que estava acontecendo na cidade. Sabe o que o Senhor diz para mim e para você? Aceitou Jesus? Amém. Então não tenha curiosidade de querer ir mais para o mundo. Não queira mais comer as guloseimas que o mundo oferece. Ainda não aceitou? Ainda há tempo para você sair desse mundo que você está. Porque o Senhor, ele nos chama. Ele está esperando por mim e por você. Sabe para quê? Para que eu e você venha morar nas mansões celestiais. Foi o lugar ao qual o Senhor foi preparar para nós. Então é lá o lugar perfeito, o lugar maravilhoso. Aí você ia dizer: ah, já foi lá? Eu digo: ainda não. Mas eu sei o que é lindo. Sabe por quê? Porque tudo quanto o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E eu acredito que é uma cidade linda. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que é ruas de ouro. Tudo de ouro, tudo é de cristal. Imagine você uma cidade dessa. Você querer perder e morar num lugar desse por causa de quê? Por causa dos prazeres do mundo? Por causa do momento ao qual você está vivenciando? E Deus, olha como Deus é lindo. Eu não sabia que eu ia estar aqui hoje. E Deus, quando foi domingo, na hora do culto, no domingo à noite, eu me sentei para ouvir o culto. E estava do meu lado direito, lá de casa, um som ligado. Do lado esquerdo, 2 casas depois, outro som ligado. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou ouvir o culto hoje? E eu botei no Bluetooth, na caixinha de som que eu tenho. E deu para ouvir o culto. Só que enquanto eu estava ouvindo o culto, o Senhor bradava no meu coração. Disse: minha filha, o povo está do mesmo jeito que no tempo de Sodoma e Gomorra. E eu digo: meu Deus, está mesmo. Está mesmo, Jesus. Por quê? Aí eu comecei a falar com Jesus, né? Assistindo o culto e falando. Eu digo: está mesmo, Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos em um momento de nos preparar. Irmão, nós não estamos em momento de festa, de farra, de nada. O nosso momento agora é preparação. Porque há um tempo para tudo nas nossas vidas. Há o tempo de abraço, há o tempo de correr de abraço, há o tempo de rir, há o tempo de chorar.
E esse tempo ao qual o Senhor está nos proporcionando é para que eu e você venha ter preparação. Para quê? Para quando chegar o tempo da colheita do Senhor, eu e você estar pronto para entrar nas mansões celestiais. E outra coisa que o Senhor me lembrou agora, que Ele falou nesse púlpito, usou um irmão dizendo que o Senhor estava com uma árvore muito grande e ia balançar. Então, muitas das vezes, o Senhor fala ao meu e ao seu coração, mas nós não queremos dar ouvido. Então, que nessa tarde, eu e você possa abrir o coração, possa entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Por quê? Porque é o único digno de toda honra e de toda glória. Então, só Ele é merecedor de tudo. Então, se eu estou aqui hoje, é porque eu estou aqui debaixo da promessa do Senhor. Porque há muitos anos atrás o Senhor usou uma pessoa para mim e disse, tu diz como Jeremias, que tu não sabes falar. Mas o Senhor diz para tu nessa tarde, abre tão somente a tua boca, que eu te encherei. E todas as vezes que o Senhor me dá a oportunidade, eu digo, meu Deus, toda vez eu lembro do meu irmão Jeremias. Eu digo, Jesus, nós somos irmão mesmo. Porque eu sou do mesmo jeito. Eu digo, Senhor, eu não sei falar, não, meu Deus, o que é que eu vou falar? E eu fico mais Jesus, né? Eu conversando com Jesus, Jesus, eu vou pregar aqui para o Senhor. O Senhor me disse, se é assim. Irmão, e várias vezes. E eu digo, Jesus, não é desse jeito, não está dando certo, não. Eu digo, mas sabe de uma coisa, Senhor, eu não vou me preocupar. Sabe por quê? Porque o Senhor está no controle de tudo. Então, quando o Senhor chama, Ele se responsabiliza. Então, se Deus lhe chamar, vá. Se Deus lhe mandar, vá. Sabe por quê? Porque Ele se responsabiliza pelo que Ele está mandando você fazer. Ele se responsabiliza pela sua vida, pela sua segurança. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que tem muita gente partindo dessa para uma melhor. Mas sabe por quê? Porque Deus tem levado. Deus tem visto que as pessoas não há de resistir. Então Deus, Ele vê. Ele conhece eu e você por dentro e por fora. Quando eu só conheço o meu corpo por fora, o Senhor conhece por dentro. Então, que nessa tarde, o Senhor venha marcar encontro com a sua vida. E que você esteja de braços abertos, de coração aberto, para receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu já quero agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Então, que Deus, Ele possa derramar da graça dEle sobre a minha e sobre a sua vida. E que você se prepare. Sabe por quê? Porque próxima vez será você sendo usado pelo Espírito Santo. E eu já agradeço a Deus pela confiança. Aleluia, glória a Deus.